A paz, hoje estamos novamente no curso e desta vez vamos começar com a leitura. Um exercício de leitura. No caso, é o último versículo do capítulo 16 do Evangelho segundo João, que é o versículo 33, que é o que diz. Ah, peraí, De la leca. aqui está. Tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E, Amén, aleluya. aliás, vou copiar e colar embaixo para, se alguém esquece de qual era o versículo, depois já se lembra. Bom, pode ser por cima. Aí. Ui. Ao final estamos a ver que é um versículo comprido. Normalmente treinamos com algo mais curto, mas é um bom versículo. Pronto. Ah, muy bien, en vermelho y en preto. Isso. Agora sim. Tauta lelaleca hiumin. Lelaleca é dito. Eu tenho dito. Eu tenho dito. La leca. Eu tenho dito é lelaleca. La Mas como leca. já temos estudado, lelaleca está conjugado em para que e menos, que é o pretérito perfeito do grego, só que a diferença do pretérito perfeito normal, que é o auristo, o para que e menos é uma ação que aconteceu no passado, terminou no passado, mas tem consequências no presente ou no futuro. Ou seja, é algo que foi feito com um propósito, com um destino, com um alvo. E faz sentido, porque aqui está a dizer o Senhor, eu tenho, tenho vos dito isto. Tauta é tudo isto, não é? Eu tenho vos dito tudo isto. Ou seja, todas as palavras que o Senhor Jesus disse era como um propósito. com- E tem uma repercussão no presente, inclusive o que vai continuar a dizer. Tenho-vos dito isto, tauta, lelaleca, hiumin. Hiumin é a vós. No caso é a nós, não é? Mas gramaticalmente é vós, não é? Tenho-vos dito isso. Hiná en emoi, para que en hiná é para propósito. Para que en mí, en emoi, en mí, eirenen, égete. Paz, tenham. Égete, tenham. Vos tenham. Então, Ejete. para en mí paz tenham. Ya sabemos que os gregos têm uma maneira meio diferente de arrumar as orações, as sentenças, não é? Em português seria para que em mim tenhais paz, como está aqui escrito em cima. Só que em grego é para que em mim paz tenhais. Mas é igual, não é? Égete. Então se pronuncia Rina en emoi, eirenen, égete. Ejete. Inclusive aqui na pronúncia portuguesa meti Ujú. dois R's para que fique bem claro que tem que ser assim bem raspado, não é? Que o espírito, no caso desta palavra Hina, é espírito forte. Reina. E no caso Jin. desta daqui não é espírito forte, mas como tem a letra Ri, que para nós seria mais ou menos um X, não é? Mas se pronuncia também, então é Hina, emoi, eirenen, égete. Entocosmo, En tocos. no mundo. Cosmo, lembremos que pode ser mundo, universo, criação. Ajá. Entocosmo, thlipsin. Esta palavra é difícil até para a pronúncia portuguesa. Em espanhol também.
Porque não é tli, não. Não é dli tampouco. Ou seja, não é T e não é D. É como um intermédio. Slipsin. Por isso até eu meti este TH que em inglês você tem essa pronúncia, não é? Do TH que é slip, slipsin, Lipsin. slipsin RT. Ejete. Aflições no entocosmo, no mundo, no universo. Aflições tereis. RT. Slipsin é aflições, né? No mundo tereis aflições. Dois pontos, ou se querem ver as. Benica. Alá, sarsetei. Mas, sarsetei animaus, eh, fortaleceus, tínhamos estudado este versículo na última aula, que era sarseite, ter encorajai-vos, o é imperativo, sei ousados, ter ousadia, tenham ousadia, encorajai-vos, ter bom ânimo, como diz aí, tem de bom ânimo. É uma maneira Alá, cérsete. E tem uma vírgula, por que vou ter ânimo? E aqui está a dizer o Senhor Jesus, eu, ego, nenineca, outra vez está em paraqueimenos. Vejam como é lelaleca, nenineca. Nenineca é venci, mas está no paraqueimenos, que quer dizer que o Senhor Jesus venceu no passado, mas tem uma repercussão no presente quando ele disse isso e no futuro, que é nosso caso, e para a eternidade sempre, não é? Nenineca, ou seja, uma coisa que ele fez uma vez tem sempre consequências. Para nós positivas, naturalmente, não é? Porque ele venceu. Mal se não tivesse vencido, ou como escreveu o apóstolo Paulo, se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé seria seria vazia, não? Mas ressuscitou e venceu. Aqui está, Nenineca ton cosmon. A quem venceu o Senhor Jesus? A todo o universo, venceu a todos, por sempre, a toda a criação, né? A todos os inimigos ele venceu. E por isso ele está a mandar a nós, por isso ele nos está a mandar para que nos encorajemos, para que sejamos ousados. E, e pronto, esse é a parte interessante que já tínhamos refletido na última aula é que o Senhor Jesus fala isto no passado, bom, para nós é o passado, não é? Mas ele estava a falar no presente deles, no momento, e ele ainda não tinha ido para a cruz e ainda não tinha ressuscitado quando ele já disse que ele já tinha vencido. Eh, Isto tem a ver com o propósito divino, ou seja, desde o momento que o Senhor Jesus decidiu formar parte do próprio plano divino que ele, o Espírito Santo e o Pai estavam a fazer, quando eh, Pedro fala que foi antes da fundação do mundo. Em que momento não se sabe, porque não existia o tempo. Ou seja, este plano foi muito antes da criação, quando não existia o tempo, porque o tempo está no universo, não é? E Deus está fora e dentro do universo, está em todo lugar. E então, desde que o momento do que o Senhor Jesus decide eh, que Ele vai ser encarnado e vai sofrer aqui na terra e vai ser o sacrifício. Na Páscoa, eles estavam a ter a Páscoa neste momento. Desde esse momento que ele já decide formar parte do plano divino, do plano que ele próprio fez também, né? Ele já tinha ganho. Por isso ele está a dizer, eu venci
o mundo, ou seja, eu tenho vencido o mundo, de fato, eu tenho vencido o mundo. E essa é a parte mais incrível de tudo isto. Ele estava a dizer isso quando ele ainda não ia para a cruz, mas já faltava pouco tempo, não é? Porque sabemos que depois desta última conversa, no meio da noite, o Senhor Jesus já é pego e depois julgado, sentenciado e morreu e depois ressuscita. Mas é incrível que o Senhor Jesus estava a declarar estas coisas justo antes de acontecer. Mas enfim. É muito interessante, são as coisas dos tempos divinos, do plano da toda a eternidade de Deus, e já estava consumado, ou seja, é uma coisa muito difícil de compreender, mas assim funciona, não é? Já temos dito que o Apocalipse é uma coisa ainda mais incrível, porque imaginemos, João no nosso passado, porque para nós já passou, João já morreu, né, de velho. No passado, João teve uma visão do futuro que ainda é nosso futuro, mas já está escrito, pelo tanto, é o passado. É uma coisa assim muito. Só quando estejamos na glória vamos compreender como é acontecendo, como é isso das profecias e do Apocalipse, como é possível que sendo nosso passado, já aconteceu nosso futuro, porque já está escrito, porque João já esteve presente ali, mas para nós ainda não chegou. Não sei, é muito. Só Deus sabe essas coisas. Mas voltemos para nosso exercício de leitura. Então, desde o princípio, Tauta, aqui, Tauta, Lelaleca e Umim. Tenho-vos dito isso. Ou isto tenho-vos dito. Aham. Tauta, Lelaleca e Umim. Hina, en emoi, eirene, égete, para que en mí, hina, en emoi, paz tenháis. Hina, en emoi, eirene, égete. En tu cosmo, ou en tu cosmo, se querem fazer uma pronúncia assim mais refinada, para mim é difícil, não é? Porque é uma maneira bem estranha, mas pronto. En tu cosmo, slipsin, que está aqui, slipsin, égete. EGT, a la zarceite, a la zarceite, ou seja, mais, encorajai-vos, né? Ego, ego, neniqueca, neniqueca, aliás, acho que pronunciei mal antes, mas agora está bom. Neniqueca, ton cosmon, ton cosmon. Agora um pouco mais rápido. Aqui tem a pronúncia do grego. Ah, certo, ninguém viu, a Elda viu. Tinha outra pronúncia do grego moderno, mas já modificamos. Cosmo, que... Lembrem que ômega é como dois ômicron. O O é duração, né? Estava a ver agora se Também tenho aqui. aqui. Ah, Assim. eire. Ah, bom, pode ficar assim ou podem ser dois S. Assim. Sim. Ah, olha, muito bem. Parabéns, Zelda, que observou com calma. Aí está. Aqui. Ejete. E onde? Aqui. Onde, né? Aqui. Ah, não. Não, não. Ah, não. São duas coisas, mas tá Ah. bem. Ah, Ah. muito bem. Aqui. Pronto. Ah, muito bem. Isso. E aqui. Deixem ver. Ah, ok. Lelalec, ah, certo. Já, acho que já. Pronto, agora sim. Depois esta breve modificação. Aí está.
Isso, agora você está mais alinhado. Isso. Pronto, agora vou ler um pouco mais rápido e vamos ter as participações. Y la otra, RT, no la modifica igual, ¿o cómo está? No, está en portugués. Sí, No, no, pero no, porque... abajo, Porque a Elda também pensou, se confiou, porque era Ah, EGT, porque tem três vezes epsilon. Olha, EGT. Mas aqui em cima não, é EGT. Vem, varia uma letra. sí, varía. Mas ¿Eso qué a Elda significa? muito bem. Eu me confio porque, pronto, eu leio no vermelho. Mas a Elda Mm, observou muito bem que sí, sí, tinha uma variação. É porque o tradutor do Google pensa que é o grego moderno e sí, tem sí. uma variação pequena na pronúncia. Pronto. Não faz mal. Vamos lá. Então, vou ler um pouco mais rápido e vamos para as participações. Tauta, Lelaleka, Fiumin. Tauta, Lelaleka, Fiumin. Hina, en Emoi, Eireenen, Egete. Ento, Cosmo, Flipsin, Egete. Ala, Tarseite. Ego, Neni, Eka, Don Cosmón. E tu? y aquí. Ah, bom, este pronuncia inglesa, mas sim, sim, queremos ser assim um pouco mais. Hum, you, sim, human. Bom, eu vou meter este U pequenino, porque lembremos que não tem que se ler o completo, é o I francês, não é? You. Ou é mais para nos ajudar, mas nos forçarmos um pouco a fazer aquele sotaque. A irmã Paula nisto não tem problema, é mais para nós que não temos essa pronúncia. Muito bem. Agora sim, voluntária. Ou vamos ter vítima? Não, não? Tá bem, pode ser No, a Rebeca. ah, Eu ia pegar a oh, Elda, mas ela ficou muito atenta nisso da pronúncia, então safou-se um bocadinho. ok, a ver. Oh, Dios mío, ¿cómo se dice? Ayúdame, Dios mío. ¿Cómo se Ah, dice? olha, não sei. Quando chegamos Ayúdame, àquele versículo na cruz, vemos como é que o Senhor Jesus pediu ajuda ao Pai. Mas sí, pronto. pero ayúdame, Dios mío. A ver, ay, Dios mío. Eu ya no veo, ya no veo bien. Dios mío, la edad de. Ahí va. Ay, Dios mío, espéreme. Déjeme concentration. Ay, Dios mío, Dios mío. Ahí va. Ahí va. Tú no me sigas, Cristo. Aleluya, gloria a Dios, en tu nombre, nuestro Señor Jesucristo. Para tu gloria. Tauta, lelaleca, grimin, grimin, riumin, rina, en emoy, eirenen, rt. En tu cosmos, Lipsin, rt, alá, taraceite, ego, neni, neniqueca, ton, cosmón. Aleluya. Muito bem. Só um pequeno detalhe, mas a irmã Rebeca não tem culpa. Aqui onde a irmã Rebeca lê Riná, Reina. lembre que a pronúncia portuguesa em espanhol seria como com J, seria Riná, tem que raspar Reina. Riná. Oh, está difícil.
y en égete nuevamente, y en este Égete, otro égete otra vez. égete. Mas fora disso, fez muito bem. Ah, Oh, y unido. O primeiro, porras, porras. Aleluya, aleluya. muito bem. Agora, a irmã Paula. Eh, Sufrimiento, sufrimiento. Vamos lá, então. Eh, Tá, uta, tá, tá bem dito? Tá, tá, uta, la, leca, ehm, ri, umi, rina, em, emoi, ere, irene, é, errete, entou, cosmo, não, pli, eh, Lipsin. como é que é? Lipsin. Clipsim, erret, alá, dar, sete, ego, ne, ni, que, tom, cosmo. Oh, Dios mío. Está difícil, E que, como é difícil. que é? Ne, ni, que, tom, cosmo. Muito bem. Disse Sim. muito mal. Não, fizeram bem. Se um dia vocês entram nas gravações antigas e veem como pronunciávamos antes e os exercícios pequenos de antes, vão ver que o progresso tem sido muito. Nós nunca pegávamos um versículo de 3 linhas. Oh, sí. Eu, às vezes, Aleluya, pegava gloria a só Dios. uma frase, e então isto já é, graças a Deus, é um progresso. Vamos para Gracias, o progreso. intervalo. Falta menos de um minuto. Agora deve-se desligar já a seguir. Sim. Pode, Até pode. já. Ok. Já voltamos do intervalo e agora sim eu estudo de novo os versículos. Começaremos o capítulo número 17. Aleluya, gloria a Como Dios. a irmã Paula antes da gravação comentou, aqui eu uma oração que faz o Senhor Jesus ao Pai. E vamos ver o que o Aleluya. Senhor Jesus fala com o Gloria Pai, a Dios. mas estava no meio dos discípulos, não era sozinho o Senhor Jesus, estavam todos juntos. Então, vamos nos distribuir os versículos. O 1 vai ser a irmã Paula, o 2 a Elda, o 3 a irmã Rebeca, e se houver tempo eu vou ler o 4. Se não, deixamos para a semana. Então, comecemos. 1. Entramos en Jesucristo. Amén. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Así como le deste poder sobre toda carne, para que dé a vida eterna a todos cuantos le deste. A vida eterna es esta, que conozcan a ti só, por único Deus verdadeiro, y a Jesus Cristo, a quien enviaste. Aleluya, amén. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Perguntas e comentários. 1. Aqui é a introdução, não é? Jesus começar a orar ao Pai, a falar com o Pai. E assim, e diz aqui que ele levantou os olhos aos céus. Muitas vezes, né, nós também seguimos o exemplo de Jesus. A gente, quando ora, ele está em todo lado, não é? Mas aqui diz que ele levantou os olhos aos céus e começou a dizer, não é? Que Pai, é chegada a hora, porque ele sabe tudo, não é? E glorifica a teu filho para que teu filho também te glorifique a ti, porque ele mais à frente vai, ele diz isso, né? E
que Ele é um só. Então, é assim, pronto, aquilo que Jesus está aqui a dizer é que aquilo que Ele vai fazer é para glorificar o Pai e o Pai o glorificará também a Ele. Deus e Jesus eles são iguais, são um só. Pronto, e é isso, não é? Para que tudo aquilo que nós façamos é para a glória de Deus e aquilo que Ele vai fazer também pronto, é aquilo, vai morrer na cruz por causa de nós, por causa do nosso pecado e para aquilo que Ele está a pedir ao Pai é que realmente Ele o glorifique com a obra que Ele está a fazer. Não é isso. Depois pronto, mais para a frente vai continuar. Pois. Vou ver só qual é a palavra glorifica em grego. Pronto, para quem não saiba, já fica a saber. Vamos em Marcos. No, este João. João, desculpa. Minha cabeça às vezes se embaralha. Estávamos a falar em Marcos já há pouco. Sim. Mas este é João. Sí, Muito bem, a Elda Glória a lembrou. Deus. Este é João. Jesus, João. levantando os olhos, olha, a palavra olho, oftalmos, em plural conjugado, né? Estamos bem oftalmologista. Oftalmos, aqui está, olha, oftalmos. Eso, oftalmólogo, sí. E depois seu é uranos, aqui está conjugado uranon, ao pai que é pater, ora que fora, e glorifica doxasun. Mas aqui está conjugado, se vemos sem conjugar, é doxazo. Doxazo. É glorificar, doxazo. Se eu falo, eu glorifico ao Pai, é tipo, ego, doxazo, doxazo, tom patera. Jesus, quando faz esta oração, ele está a falar em grego. Está a falar, Paulo que escreveu não, Paulo não, mas João. João, Escreveu em grego, mas ele falava, era latim ou era aramaico. Aramaico, Sim. sí. Algumas coisas, ou mais na sinagoga, ele falava em hebraico, mas assim na vida diária era o aramaico. Hum, Eles continuam a falar, os judeus, essas línguas? O aramaico, não sei. O hebraico, sim. Quando foi depois da Segunda Guerra Mundial, que os judeus voltaram para Israel. Bom, os judeus, e não só, porque alguns já não são judeus, não é? Eles fizeram um esforço muito grande para fazer o hebraico reconstruído. Ah, Que foi um trabalho difícil. De facto, graças a Deus, como eles tinham fragmentos da palavra do Antigo Testamento, é que eles conseguiram reconstruir a língua própria deles através da escritura. E, pois, mas deve estar reservado a um grupo pequeno, não vai falarem essa língua. não, É como, por exemplo, Portugal fala um latim, mas é um grupo muito pequeno que sabe falar latim. mas em Israel se fala a língua oficial é o hebraico reconstruído e se não estou errado, o inglês, mas o inglês é mais tipo como língua comercial. Vamos ver logo. Sí. Uhum. Até uma história. Irmão Iván, Dios, gloria a Dios, pero todo, la gloria es para Dios. Y permitió ir a Israel. Hace 3 años, Iván fue a Israel, a Jerusalén, a toda la tierra santa, las tierras donde pisó sus pies de nuestro Señor Jesucristo. Iván fue a Israel
Practica, Iván, la testimonia. Ah, sí, gracias a Dios estuve en Israel no 2017. Ah, aquí, en hebraico, Vai que tá- ¿Cómo se dice? aquí está bandera más y lengua, aquí está. Ah, oficial o hebraico, mas eles reconhecem o árabe, ¿no? Mas no es oficial, Agora, es una lengua reconocida. Lengua oficial o hebraico, aquí está. Até pensei que seria o inglês, uhum. mas ao final não. Olha, é o hebraico, se reconhece o árabe, imagino que também. E se também falam inglês, eles se esforçam. Quando estive lá, eu não falo árabe nem hebraico. Se Deus quiser um dia aprender o hebraico, se Deus me der tempo e inteligência e sabedoria e tudo, não é? E dá. Mas eu não sei hebraico nem árabe, então, quando estive lá, e não falo muito bem inglês. Aí Deus me ajudou porque eu fui sozinho, não fui com algum grupo de turistas, nem assim, eu fui sozinho. E graças a Deus. Mas pronto, voltemos para isto. Então, glorificare doxazo. Então, quando falas, não é? Eu te glorifico, Pai, ou eu glorifico ao Pai, não é? Seria ego doxazo, Tom Pater, Tom Patera. Uhum. E, e se quero dizer eu glorifico Jesus, então é ego doxazo ton Iesu, ton Iesu. Uhum. E é aqui o que o Senhor Jesus falou, mas falou em aramaico, como bem comentou a irmã Paula. Inclusive no Novo Testamento se tem uma ou duas palavrinhas que os evangelistas deixaram em aramaico, assim como algumas palavras que deixaram em latim, eh, e também em hebraico, apesar de que a maioria do Novo Testamento está escrito em grego. Muito bem. Continuemos. Versículo 2. Mm, Sí, como le diste poder sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos. Aqui é interessante como o Senhor Jesus fala dele próprio em terceira pessoa, porque ele está a falar diretamente com o Pai, mas na vez de falar, tu me deste a mim que sou teu filho, e, como seria, né? Uma conversa, uma oração. Ele fala de si propio en tercera persona, como si él propio estuviese a interceder, como cuando nos hacemos, ¿no? Tipo, eu oro o Pai, ayuda o Iván porque le dé a vida, porque como si estuviese a orar al mismo tiempo. No sé, interesante esa parte. Y pronto aquí ya fala do sacrificio que ele también va a hacer. Primero, él reconoce que que sí, que Él tem poder y exactamente porque Él es propio de Dios y va a dar a vida para todos, va a dar a su vida para que todos tengamos vida eterna y, y después fala más nosotros versículos. Muito bem. Vamos ver só a palavra poder. Bom, nós já vimos a palavra poder nas cartas de Paulo, que é dinamis, mas vamos Dinámico. ver qué palabra utiliza aquí para poder, porque en griego existen varias palabras para poder. Como le tens dado, aquí está, poder. Mas es otra palabra que quería mostrar, que exousia, que es otra manera de poder, que para nos en portugués y español es más fácil comprender esta palabra como autoridad, que é uma maneira de poder. Vamos ver a etimologia. Ou seja, potestade, poder, autoridade.
e faculdade, potência, liberdade, jurisdição. E aqui é exousia. Ec, para fora de, que denota intensidade, e eimi, ser, no sentido de ser um direito ou privilégio. Autoridade, um poder otorgado, delegado, empoderamento, autorização para operar de maneira decisiva em determinada jurisdição. Ah, Esta também já estudamos no curso de grego, no que estamos a ter, exousia. Estava a tentar lembrar exatamente as palavras que utilizaram lá. Como aqui diz, é, a intensidade para fora do ser, exousia, que em mim é ser, não é? Ou seja, é esse poder que é inerente na criação. Também outra maneira de compreender, porque é meio difícil de compreender, a diferença de dinamis ou de kratos, que também é poder, né? Exousia, se nós vemos no Antigo Testamento, já tínhamos falado disto, quando vemos Deus, quando começa a criar todas as coisas, por isso esta palavra está ligada ao ser e em mim, não é? E Deus não utiliza as mãos, menos no homem, não é? Ou seja, Deus começa, e seja a luz, e foi a luz. E sejam as plantas e não sei o quê, bom, seja a terra, não é? Que separa os mares, não é? E depois, seja as plantas, sejam os animais, e seja sempre a palavra. Isso, e assim foi como Deus criou as coisas, com esse poder, com a palavra. E lembremos que o Senhor Jesus é a palavra também, o verbo. Aleluya. Amén. Mas quando chega o momento de criar o homem, não diz seja o homem. Deus podia ter feito, podia ter dito seja o homem, e era feito. Mas não falou, não foi assim. Deus, está escrito, formou das próprias mãos do barro o corpo do homem e soprou hálito de vida. Foi de maneira diferente. Por isso tem várias palavras para poder. Então, qual é a diferença entre exousia e dinamis ou kratos? Nos outros tipos de poder, há contacto, há força, como quando Deus criou o corpo do homem do barro, não é? Há contacto, interação direta, física. Na exousia ou autoridade, não. É ter tanto poder, tanta força, não é? E direito e potestade e tudo isso que está lá em cima, com tanta intensidade que no momento de falar, sem precisar contacto físico ou força física, a própria criação não consegue evitar cumprir essa ordem. Ou seja, é um tipo de poder tão, é tipo de privilégio, direito, potestade tão grande que a própria criação não, tem que obedecer, não pode evitar porque é a própria natureza, não é? Não há contacto físico, é um tipo diferente de poder. Não precisa ser exercida força ou violência ou nada, sino com a própria palavra as coisas são feitas. E, e isso é algo único de Deus, não é? Só Deus tem essa, mm, não sei como dizer, esse tipo de poder, esse direito, essa natureza, essa voz de mando que, que pronto, a criação não consegue evitar cumprir
que é mandado efetuar, não é? E é mais incrível quando Deus cria algo do zero, né? Esse é o tipo de poder que está a falar aqui o Senhor Jesus. Como lhe deste, não é? Ao Filho, como o Pai deu ao Filho, esta autoridade exusia sobre toda a carne. Lá está toda a criação, não é? Para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E sim, é bem difícil essas coisas, mas é muito interessante porque isso tem muito a ver com que o nome do Senhor Jesus tem poder, tem autoridade. Por isso, quando se ora, tem que ser no nome do Senhor Jesus, que no capítulo anterior, o Senhor Jesus já mandou e ensinou que, que magnitude tinha o nome dele, que no nome dele nós temos também esta autoridade. Ou seja, não precisamos ter esta força física, nem poder físico, mas sim acreditar no nome do Senhor Jesus. E no nome do Senhor Jesus, Deus nos dá este tipo de poder também, para que com a palavra sejam feitas. Bom, nós não fazemos, é Deus que faz, por amor ao próprio nome do Senhor Jesus, todas as coisas, não é? Esclarecendo que não está obrigado, que nós temos que também acreditar. É algo bem complexo. Mas pronto. E o jeito de falar na oração será tipo uma maneira de respeito ao pai ou alguma coisa? Como assim? Que fala como em terceira pessoa e depois já começa a falar eu. Primeiro fala dele próprio como se fosse aqui diz, no 1 e no 2. E depois já fala eu glorifiquei na terra. Pois até isso é bem interessante, não é? Como o Senhor Jesus começa a falar de si próprio em terceira pessoa e depois no versículo 4 começa a falar em primeira pessoa. Mas já vamos chegar lá. Assim é interessante. Então, versículo 3. Versículo 3, en nome do Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus diz: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro y a Jesus Cristo a quien enviaste. Ok. A vida eterna ya hemos estudiado que a Dios, a vida en la tierra, de ser humano, la creación, Adán y Eva, conozconos, y el Zoe, la vida eterna, él es autor de vida, autor de eterna salvación, autor y consumador de la fe. Y dice que te conocen el conocimiento, que la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios y la inteligencia de Dios, que son atributos, perfecciones divinas. Entonces, esta es la vida eterna, no solo el conocimiento. Hay muchos teólogos, hay muchos hasta pastores, hasta simpatizantes del evangelio que conocen mucho la Biblia, Antiguo Testamento en hebraico, en hebreo, en arameo, Nuevo Testamento en griego, mucho conocimiento, pero no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, como verdadero Dios, como el Salvador del mundo, Mesías prometido. No han aceptado. Esta es la vida eterna, que te conocen aquí como único Dios verdadero, a Jesucristo a quien enviaste. Entonces, aparte de eso, entre paréntesis, no sé si profesor Iván me permita compartir un bocadillo de un canto en hebraico para la gloria de Dios y habla de la salvación. ¿Sí? ¿Puedo en hebraico? ¿Bocadillo? Sí, está bien. Ok. Este está basado en judíos. En Jerusalén ya hay iglesias de judíos mesiánicos, cristianos evangélicos convertidos a Cristo. Ya aceptaron que nuestro Señor Jesucristo es Dios, es el Mesías, Salvador del mundo. Ok.
Entonces, Salmos es himnario del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Salmo 35, 9 y 10. A minha alma se regocijará no Jehová, se deleitará en su salvación. Todos os meus ossos dirán, Jehová, ¿quién contigo se asemeja? ¿Quién como tú? Pues dice, libras afleito daquele que o demais forte para ele, y mísero ao necesitado dos seus extorsionadores. Entonces dice en hebreo, ונפשי תקיל בך, תסיס בישועתך, כל עצמותיי תאמרנה מי כמוך, אדוני, תנון ברקומתיו, פרק אפיים ברכסת, תנון ברקומתיו, פרק אפיים ברכסת. My soul will rejoice in you, the God of my salvation. All my heart cries out to you, who is like you, Lord, gracious and compassionate. You are my loving Father. אל נפשי נקלט בך, שחמק ממני, הורתך ספרנה מי כמוך, אדוני, כרום ברקומתיו, הרק אפיים ברכסת, כרום ברקומתיו, הרק אפיים ברכסת. Mi alma se alegrará en el Dios de mi salvación. Mi corazón dirá, ¿quién como tú? Misericordioso, eres mi Padre amable, misericordioso, eres Padre clemente. Aleluya, amén. Y ese es el mensaje del pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios, especial tesoro. Ellos cantan salmos, su himnario, y dice, ¿quién puede ser como tú? Y ahorita lo canté en hebraico, en inglés y en español. Es el Salmo 35, 9 y 10, para la honra y gloria de Dios. Y gloria a Dios, pero todo. Y esta es lo que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Pero que lo acepten como su Salvador, y que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y que obedezcamos todos, en la iglesia cristiana evangélica bíblica en el mundo universal, que obedezcamos los mandamientos, la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, ya estudiamos en Joao 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, pues esto es. Muito bem. Eu fico muito impressionado também como o Senhor Jesus fala aqui, porque quando nós conversamos estas coisas com alguém que não sabe nada de Deus mesmo, nada, como este chinês que estamos a evangelizar, que ele realmente não sabe nada de Deus mesmo, e alguém não crente diria, para que quero a vida eterna? O que é a vida eterna? Que utilidade tem? O que é mesmo a vida eterna, né?
E é uma maneira mais simples de dizer, não é? É permanecer sempre com o Pai para sempre e sempre, ou nunca morrer, ou... Tem maneiras de explicar, mas a maneira como o Senhor Jesus aqui explica, não é? Se alguém perguntar o que é a vida eterna, aqui o Senhor Jesus dá uma resposta, mas até me faz mais refletir, não é? Porque o Senhor Jesus diz que a vida eterna é conhecer a, ao Deus Altíssimo, ao Pai Eterno, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Ou seja, conhecer ao Pai como único Deus e a Jesus Cristo, que é Deus também. Os dois são um. Inclusive esa palabra que E então, isso, a palavra que utiliza é o verbo mesmo conhecer, que é gnosco. Mas outra parte interessante que eu estive a pensar quando refleti nesta definição que o Senhor Jesus dá da vida eterna, faz sentido com o que escreve o apóstolo Paulo, que nós já estudamos nas cartas a Timóteo. O apóstolo Paulo escreve que Deus, o que quer, está a falar do Pai, não é? É que é salvar a todos, que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento profundíssimo dele, de Deus. E faz sentido com o que diz aqui o Senhor Jesus, que conheçam ao Deus Pai e ao Senhor Jesus, que é Deus também, são uma só pessoa, como único e verdadeiro Deus. Enfim, são coisas para pensar muito, não é? Porque nós temos uma ideia mais simplificada de que a vida eterna é morar sempre, para sempre e sempre com Deus. E, e aqui está a dizer que a vida eterna é conhecer a Deus como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo como o único verdadeiro Deus. E não está mal, não é? Não é uma coisa não choca com a outra, senão, exato, quando estejamos para sempre junto com o Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, vamos conhecer Ele de forma direta, como Ele realmente é. E sempre, né? Estaremos com Ele a glorificar Ele. Como diz aqui, não glorifica o teu filho e eu te glorifico a ti, Pai. E o contrário é a morte eterna, que a Bíblia diz que a morte eterna é estar sempre em confusão. Por um lado, a vida eterna é conhecer ao Deus verdadeiro e único e ao Senhor Jesus. E por outro lado, a morte eterna é estar sempre em confusão, em dor e sofrimento, porque é a consequência de estar longe de Deus, não é? Enfim, são coisas para refletirmos. Vamos ficar por aqui e na próxima eu vou retomar desde o versículo 4, que vamos notar que aqui o Senhor Jesus começa a falar em primeira pessoa. certeza fala con para qué. Aqui já disse a Elda, de certeza vai ter para quem menos aí. Vai ter quê? Para quem menos, que é o pretérito perfeito, não é? Aquele que sempre utiliza o Senhor Jesus quando está se a referir de algo que tem consequências no futuro, ou um propósito, não é? Muito bem, vamos ver isso para a semana. Um abraço, paz do Bye. Senhor. Sí, Até aleluya, passar. Deus.